Olá, como estão? Tudo bem? Eu sou o professor René Moreira e estou aqui com vocês para trabalhar com o componente curricular Língua Espanhola, que por acaso é uma língua muito bonita, muito presente no contexto americano, né? Está presente em todas as três Américas, o México na América do Norte, os países da América Central e aqui na América do Sul. E temos muitos países vizinhos de língua espanhola, né? Então, isso faz com que nós, brasileiros e amazonenses principalmente, queiramos aprender esta tão importante e bonita língua, o espanhol. Bom, pessoal, eu gostaria de convidá-los para começarmos hoje a aula de hoje por verbos e nós já vamos para o modo subjuntivo. Então, vamos lá? Aqui nós temos o presente do subjuntivo. É um tempo verbal muito bonito, muito legal de se aprender, bastante utilizado em qualquer língua do mundo. No português nós usamos bastante, ok? E eu gostaria de apresentá-los trouxe aqui um cartaz sobre o Dia da Consciência e como nós podemos utilizar o presente do subjuntivo a partir daí. Aqui é uma ideia inicial, 20 de noviembre, Dia de la Consciência Negra. Está em português o cartaz, ok? O cartaz diz que lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Aqui o cartaz, olha, começa com o verbo lembrar, e ele está no infinitivo, né? Mas que esse povo se lembre, né? Que esse povo lembre da resistência. Esse povo quem? O povo brasileiro, né? Se eu quiser modificar aqui o verbo, que vai dar uma expressão que eu estou querendo, eu tenho um desejo dentro de mim, né? Que o povo lembre da resistência dos negros, né? Historicamente aqui no Brasil, no mundo como todo, tal e tal e tal. Então, nós vamos pegar aqui a ideia, né, da consciência negra, é só para levarmos o verbo, né? E aqui nessa ideia inicial é justamente querer passar um desejo. O que é que o presente do subjuntivo apresenta? Uma ideia de desejo, uma ideia de querer alguma coisa, né? Uma probabilidade também. Vamos lá, vamos começar aqui o verbo, e aí vocês vão entender melhor. É necessário que a sociedade se empenhe em la lucha contra el racismo, el prejuicio, la intolerancia religiosa e las diferenças sociais e raciales. O rapaz está aí com o alto-falante, em alto e bom som, né, transmitindo a sua ideia, transmitindo um desejo, um querer, né? E nisso daí é que a sociedade, olha que o verbo está destacado, né? O verbo está destacado, se empenha, né? E como esse verbo está destacado, ele está em que tempo verbal? No presente do subjuntivo. Vamos à frente que nós vamos ter outro. Essa palavrinha bem aqui, só para lembrar, significa prejuízo, não é bem o prejuízo. Se bem que o preconceito, todo preconceito é um prejuízo, né? Mas prejuízo significa preconceito. E esse rapaz está aqui na luta contra o preconceito, né? De todas as formas, né? As diferenças sociais e tudo mais, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Deseo que todos aprendam que não se pode mais tolerar el racismo, el prejuízo e as diferenças sociais e raciais. E aí você tem a moça também com o alto-falante bem alto, e bom tom, e bom som, né? Ela expressa o quê? O seu desejo. Ela já começa com o verbo, né? O verbo desejar, né? No espanhol, desear. Deseo que todos, ok? Deseo que todos. Então, essa maneira de falar expressa de dentro do seu âmago um desejo, né? E aí o verbo que ela vai utilizar aqui, o aprender, está no presente do subjuntivo, que traz essa ideia. Pessoal, o verbo desejar está aqui, mas aqui não é subjuntivo, aí está no presente do indicativo, tá bom? E o verbo aqui é o aprender, por isso que está vermelho aqui em destaque, ele sim é que está no presente do subjuntivo, é o que vocês devem ter bastante atenção. Mais um exemplo aqui, mãos de todas as cores, de todas as cores, né? Mãos negras, morenas, brancas e mais brancas. E bom, a pesar de las desigualdades e injusticias, somos sabedores
de la importância de contribuir para a consolidação de uma humanidade livre e justa, em que índios, negros e blancos vivam com dignidade. Alguém está expressando um desejo, não está? Que toda a gente, só que aqui está no plural, né? Que todas as gentes vivam com dignidade, que todas as pessoas vivam com dignidade. Então, expressa aí o quê? Um desejo. O presente do subjuntivo, ele tem isso, de expressar um desejo. E, geralmente, né, acompanha o que? O que faz parte, né? Ok? Vamos adiante, para entender mais, porque o tempo é curto. Vamos trabalhar agora os verbos. Veja, sempre começa com o quê? No português também. Né, que eu aprenda mais. Eu queria aprender tanto espanhol, que eu aprenda mais. Né? Eu queria tanto ganhar muito dinheiro, eu tenho que jogar mais na loteria. Que jogue mais, né? Ou que trabalhe mais. Melhor trabalhar do que jogar, viu, pessoal? Que trabalhe mais, que economize mais. Né? Então, o que, ele sempre, essa expressão sempre acompanha o verbo no presente do subjuntivo. Vamos para o verbo empenhar-se. Empenhar-se é um verbo pronominal. Veja, o pronome, como português, sempre vai ficar antes da flexão verbal, claro. Né? Que eu me empenhe, que tu te empenhes, que ele se empenhe, que nós nos empenhemos, que vosotros os empenheis e que eles se empenhem. Observe que aqui o nosso vos, né? Nós não utilizamos vos, né? No espanhol não, é os, ok? Todos os demais parecem com o português, mas o vos da língua portuguesa no espanhol é os. Então, veja aqui as desinências do verbo. Esse daqui é o verbo da primeira conjugação, AR. A desinência dele vai ser ES, emos, eis, en. Ok? No português também. Vamos pegar o verbo, sei lá, falar. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Olha aí, quase a mesma coisa, se não fosse aqui o acento aqui e o M da língua portuguesa aqui, né? Que no espanhol, na verdade, é um N, né? Ok? Muito parecido com o português. Se o verbo for da segunda conjugação, aprender, e esse verbo não é pronominal, vai ficar como? Que eu aprenda, que tu... Aqui você corta, por favor, tá? Que eu aprenda, que tu aprendas, que ele aprenda, que nós aprendamos, que vós aprendais, que eles aprendam. No português, aprender. Que eu aprenda mais. Que esses meninos aprendam mais matemática. E aí se vai, né? Aqui a segunda conjugação e aqui são as desinências, ok? E da terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, nós temos o verbo beber, que eu biba, que tu bibas, que ele biba, que nós bibamos, que vosotros bibais, que eles bibam. A letra V no espanhol sempre tem o som de B de bola, tá bom, pessoal? Sempre. Então vai ser isso, né? Aqui você risca, por favor, ok? Que eu biba, que tu bibas, que ele biba, que nós bibamos, que vosotros bibais, que eles bibam. Vamos para o português, vamos pegar o verbo partir. Só para vocês terem uma ideia, no presente do subjuntivo, partir, né? Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós só um momentinho, que vós partais, que eles partam. Eu estou colocando somente a desinência, tá? Partam. No português é com M. Então, veja, no português, se não é quase a mesma coisa da língua espanhola. O que vai mudar aqui, o M, né? N e a questão aqui do acento, ok? Mas a forma de escrever, porque esses verbos, eles são parecidos com os verbos no português, ok? Eu poderia ter trazido outros verbos com outra forma escrita, como añadir, arreglar, que são verbos de diferentes escritas, né? Mas esse daqui não, eu trouxe um verbo parecido com a língua portuguesa e o sentido também o mesmo, justamente para não causar confusão na cabeça de vocês, ok? O interessante aqui é que aprendamos como se faz e para que utilizamos o verbo no presente do subjuntivo, da língua espanhola. Vamos lá adiante. Nós vamos agora trabalhar com os verbos
irregulares. Até ali vocês perceberam, né? Eu trabalhei com os regulares, agora com os verbos irregulares. Os verbos regulares, a raiz deles sempre é a mesma, não muda. Vocês perceberam que não teve mudança, né? O verbo empenhar-se, o verbo beber, né? A raiz estava sempre ali, empenhem, ou beber, ver, todos estavam ali. Mas quando nós trabalhamos com os verbos irregulares, olha aqui, a raiz muda. O nome desse verbo aí é pensar. Está aqui, pensar. Se nós tirarmos a terminação verbal, que é o AR, o que vai sobrar, pessoal? A raiz. Se essa raiz ela tiver o acréscimo de uma letra, ou se tirar uma letra, se tiver uma mudança, né, qualquer, esse verbo passa a ser irregular. E aqui está dizendo que o E da raiz, ele muda para IE. Percebam, o E, ele vai mudar para IE. Ou seja, tem um acréscimo de uma letra, né? O I. Então, que eu piense, que tu pienses, que ele piense. Até aqui você percebeu a presença do I, né? Que nós pensemos, que vosotros penseis, que eles pensem. Ou pensem também. Agora, em nós e vosotros, perceberam? A raiz do verbo permaneceu a mesma. Não teve mudança nesse caso. Vamos ver outro verbo irregular. Existe mais algum? Aqui está dizendo que outros verbos que apresentam a mesma irregularidade de pensar são o verbo empezar, começar, encomendar, manifestar, defender, atender, perder, querer. Todos eles, na raiz, esse ezinho da raiz vai sofrer uma mudança para IE. Porém, em nosotros e vosotros, isso não acontece, ok? A raiz continua a mesma, igual, ok? Veja, aqui está, a raiz continua a mesma, igual. A raiz é PANS, mas os demais teve alteração para IE, ok? Vamos agora para o verbo sentir. O verbo sentir também é um verbo irregular. Qual é a raiz desse verbo, professor? Vai do S até a letra T, ok? Mas, o que nós temos aqui, pessoal? O IE, aqui nós vamos ter uma transformação. Que o E, ele vai se transformar em IE. O E, ele vai se transformar em IE. Veja, sentir, o E, aliás, desculpa, o E vai se transformar em I. Que eu sinta, que tu sintas. Ratito. Em IE. Que eu senta, que tu sentas, que ele senta, que sintamos, que sintais, que eles sentam. O que nós percebemos aqui? A mudança no nosotros e no vosotros. Nesse caso, nós tivemos uma mudança, certo? E essa mudança, o aluno tem que ter bastante observação para entender o caso dessa mudança, né? Isso daí faz parte, é característica da língua espanhola. O que faz com que o aluno perceba que ele não está estudando a língua portuguesa, mas sim a língua espanhola. Tem outros verbos que seguem essa mesma regra? Sim, nós temos aqui, por exemplo, o verbo advertir, o verbo mentir, o verbo preferir, né? Existem outros mais, né? Esses aqui são os básicos. E aí, a partir desses, nós podemos muito bem ter conhecimento. Isso daí vai a partir da pesquisa, né? Porque uma aula dessa é para apresentar, para mostrar para vocês como se fazem os modelos. Voltemos aqui. Como nós fazemos, é como aqui, né? Você tem aqui o verbo pensar e olha a infinidade de verbos. E se formos pesquisar, claro, vamos encontrar muito mais, né? E aí nós, a partir de uma aula dessa, é para deixar aqui pistas para os alunos, para eles entenderem como que a irregularidade de um verbo, ela se faz na língua espanhola. Existem outras irregularidades? Existem, é porque não dá tempo de colocar todas aqui. Vamos só pegar aqui o verbo rogar, por exemplo. Rogar, a letra O, tem momento que ela vai mudar para o E, né? Eu ruego, né? Que tu ruegues, que ele ruegue. Né? E aí por diante, ok? Mas
Hoje nós não trouxemos esse, para não gerar confusão, ok? Nós vamos ficar com esses verbos para que nós entendamos melhor. Que eu sienta, que tu sientas, que ele sienta, do verbo sentir, né? Que nosotros sintamos, que vosotros sintais, que eles sientam. E aí eu deixo esses aqui com vocês, certo? Nós vamos agora para a nossa dinâmica local, interativa, para entendermos mais na prática como se faz. Vamos lá para a primeira questão? A primeira questão, aqui temos, conjuga os verbos entre parênteses em presente de subjuntivo para completar as frases seguintes. A, que todos, e aí o verbo empenhar. Olha, já começa com o quê? Conforme eu expliquei no início da aula. B, que tu, o verbo aprender, né? Letra C, desejo que, lembra que eu falei que o presente do subjuntivo expressa um desejo? Desejo que nosotros, qual é o verbo a ser trabalhado? Vivir. Espero que, né? Quando eu espero que alguém faça alguma coisa, dá a ideia de desejo, né? É uma expectativa. O verbo sentir. E a letra E, que ustedes, o verbo pensar, ok? Tem mais uma questão? A 2. Assim como o verbo sentir, o verbo preferir possui a mesma irregularidade. Observa a conjugação do verbo sentir e conjuga o verbo preferir, em presente de subjuntivo. Então, o que nós temos aqui? O sentir, ele entra como modelo, e você vai conjugar o verbo preferir, ok? Então, aqui está a tabela, e eu espero que vocês façam todas as duas questões, ok? Nos encontramos já.
E aí, turma, vocês conseguiram fazer? Eu vi aqui pelo chat, viu? Teve gente que fez, que conseguiu, já dei dando umas olhadas aí nas respostas aí no chat, viu? E parabéns por isso. Olha, aqui o importante não é fazer tudo corretamente, mas é tentar. E eu vou dizer uma coisa, nós, quando aparece a dúvida, é porque nós de fato estudamos, é porque de fato nós tentamos fazer aquilo ali. Aí a dúvida, claro, naturalmente vai aparecer, certo? Então, parabéns a todos aqueles que fizeram. A gente está acompanhando aqui no chat, ok? Vamos lá então à resposta. Primeira questão. Olha, na primeira questão, vamos lá. Lembrando que nós estamos trabalhando com o verbo no presente do subjuntivo. Conjuga os verbos entre parênteses em presente de subjuntivo para completar as frases. Aí o primeiro, verbo empenhar. Quem é que se lembra? Vá lá para o português, o verbo falar. Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Lembrou disso? Então vamos lá, o empenhar segue o mesmo ritmo do português. Que todos, quando eu digo todos, eu estou pluralizando, né? Eu estou falando de quem? Todos os tedes, né? Todos vocês, que todos eu acredito que todos fizeram assim, que todos se empenhem, né? O sujeito é da terceira pessoa do plural, ok? No caso aqui, que todos se empenhem, podemos colocar os tedes, se quiser pode até colocar eles também, né? Que todos eles se empenhem na luta contra o racismo, ok? Ah, tá, mas se eu quiser colocar aqui nós outros, eu posso, professor? Pode também, não posso, por causa do se. Esse verbo é pronominal. E o se indica que é da terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Mas no caso aqui, como plural, o todo está no plural, então só pode ser os tedes, ou eles, né? Vamos lá, então. Aqui o tu, já está dizendo que é o tu, segunda pessoa do singular, o verbo aprender. Vamos pegar o verbo aprender do português, né? Que eu aprenda, que tu aprendas. Nós não estamos estudando o presente do subjuntivo, pessoal. Né? Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende. Não é isso. No português, né? Aprendo, aprendes, aprende. Não é no espanhol também. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende. Só que não é essa desinência aí. A desinência aqui muda, é a, as, a. Né? Então, o tu, que tu aprendas, ok? Que tu aprendas, porque o tempo verbal aqui é o quê? Presente do subjuntivo. Presente de subjuntivo. Que tu aprendas a ser uma pessoa melhor. A letra C, o verbo é vivir, que quer dizer viver ou morar. Desceu que nosotros, aqui o sujeito, ó, nosotros. Então, desceu que nosotros, quem é que lembra o verbo vivir? Vamos para o partir, no português. Que eu parta, que tu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos. A desinência é amos, certo? Amos. Aí no português é amos, no espanhol vai ser a mesma coisa. Então, coloca lá a raiz e a desinência, né? Desceu que nosotros vivamos em uma sociedade sem prejuízos e desigualdades. Uma sociedade sem preconceito, sem desigualdade. E com o verbo sentir, vamos lá, é um verbo irregular, ou seja, a raiz dele vai sofrer mudanças, né? Espero que ele se, eu estou falando dela, terceira pessoa de singular, né? Espero que ele se, o ezinho vai sofrer um acréscimo da vogal i. Sienta. Eu espero que ele se sienta mais disposta. Ela está fraquinha do Covid, da doença lá, sei lá o que, né? Hoje eu espero, né? Espero que ele se sinta mais disposta, ok? E agora com o verbo pensar, que ustedes pensar, piensen em lo daño que causaram. Que ustedes pensem em lo daño que causaram. Um verbo irregular. Ok, pessoal? Muito bem. Aqui nós temos a segunda questão. O modelo, o verbo sentir na segunda questão, ele entrava como modelo, certo? Ele já vem conjugado. Mas ele pediu aqui para você conjugar o verbo preferir. Ora, o verbo sentir, acabei de falar, ele é um verbo irregular. Não é isso?
irregular. E então o verbo preferir, ele também está dentro dessa irregularidade. Qual é a mudança do radical do verbo sentir? Qual é a mudança? É a mesma mudança que ele sofre, vai sofrer também o verbo preferir, ok? Também vai sofrer o verbo preferir. Onde, professor? No radical, do P até o R. Vamos ver então? Aqui nós temos o verbo sentir, que eu sienta, que tu sientas, que ele sienta, que nós sintamos, que vosotros sintais, que eles sientam, né? Então nós temos aqui o E, que faz parte do radical, ele vai mudar tanto para o IE, nessas pessoas aqui, ó, como vai mudar para o I. Em quais pessoas? No nosotros e no vosotros, ok? Então, como que vai ficar o verbo preferir? Que eu prefiera. Que eu prefiera. Olha aí. Ye. Que eu prefiera. Que tu prefieras. Que ele prefiera. Até aqui, mudança? Sim. O E do fe virou ye. E a outra mudança, da mesma forma, é essa aqui, ó. Que eles prefieram. Agora, nosotros e vosotros, o E vai virar simplesmente I, e não o encontro vocálico IE. Então, que nosotros prefiramos e que vosotros prefirais. Percebem? Na língua portuguesa, a desinência vai ser a mesma, né? Agora, essa mudança do radical, da raiz, é que não vai ter no português. Mas essa é a do espanhol, ok? Muito bem. Vamos então para o gabarito da primeira questão. Se empenhem. Foi isso que nós fizemos. Tu aprendas, justamente. Bibamos, lembram? Bibamos. Sienta, porque está ligado ao ele, né? Piensen, está ligado a ustedes. E aqui está dizendo quais são as pessoas correlatas, né? Se empenha, terceira pessoa do plural, é fazendo a relação, né? E aqui o verbo preferir, observem se está certo mesmo. Que eu prefiera, prefieras, prefira, prefiramos, prefirais e que eles preferam. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.